Posso continuar? As palavras mais sedutoras já sussurradas. Quando o milionário de cabelos grisalhos pronunciou esta frase, a jovem inocente jamais imaginou como seu destino mudaria para sempre. Que segredos inconfessáveis este homem poderoso esconde? E por que sua proposta é tão irresistível quanto tentadora? De onde você está assistindo hoje? Se você quer descobrir como uma simples pergunta pode desencadear paixão, traição e redenção, inscreva-se agora e deixe seu like para mergulhar no escândalo que está chocando a todos. A chuva batia violentamente contra as janelas do elegante salão quando Esperança derramou vinho tinto sobre o smoking impecável do homem mais poderoso da cidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para a jovem garçonete de apenas 22 anos, com suas mãos trêmulas e olhos castanhos arregalados de pânico. Mas ao invés da explosão de raiva esperada, ele simplesmente sussurrou aquelas palavras que ecoariam em sua mente pelos próximos 18 meses. Posso continuar? O destino, esse pintor caprichoso, às vezes traça com um único gesto as linhas que definirão o resto do quadro de nossas vidas. Naquela noite de março, o ar carioca se misturava com o aroma de flor de laranjeira que Esperança sempre levava consigo, um presente de sua avó nordestina, e o perfume das rosas brancas que decoravam o exclusivo evento no Copacabana Palace. A jovem percorria o salão com bandejas de champanhe francês, tentando passar despercebida entre os convidados vestidos de gala. Seu cabelo castanho, preso em um coque apertado, deixava entrever algumas sardas rebeldes em sua nuca, pequenas constelações que desenhavam um mapa tão intrincado quanto seu próprio destino. Cristiano Valente, um homem de 43 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos azuis que pareciam conter todo o Atlântico, observava a cena de sua mesa. Seus dedos longos e elegantes brincavam distraidamente com a taça de cristal, enquanto seus olhos seguiam discretamente a jovem garçonete que se movia com graça entre os convidados. O acidente ocorreu quando Esperança, distraída por um comentário mordaz de outra garçonete, tropeçou ligeiramente, inclinando a bandeja o suficiente para que uma taça de vinho tinto se derramasse sobre o impecável smoking de Cristiano. O líquido carmesim se espalhou como uma mancha de sangue sobre o tecido imaculado. Desculpe-me muito, senhor, gaguejou Esperança, suas bochechas ardendo enquanto tentava desajeitadamente limpar a mancha com um guardanapo. Por favor, permita-me. Posso continuar? Interrompeu ele com voz tranquila, quase musical. Esperança levantou o olhar, confusa. Os olhos de Cristiano não mostravam nenhum traço de raiva, mas uma curiosidade serena, quase cúmplice. Foi como se nessa breve troca de olhares, algo invisível, mas poderoso, tivesse se tecido entre eles. Como? Perguntou ela sem compreender. Posso continuar com minha noite, senhorita? Esclareceu ele com um sorriso quase imperceptível. Essa mancha me dá um certo charme, não acha? Uma risada nervosa escapou dos lábios de Esperança, enquanto o gerente do evento se aproximava apressadamente, desculpando-se profusamente. Cristiano levantou uma mão, detendo a torrente de desculpas. Foi um acidente. Não há dano que uma boa lavanderia não possa reparar, disse com uma autoridade tranquila que não admitia réplica. Por favor, que ninguém incomode a senhorita por isso. Quando Esperança se afastou, suas pernas ainda trêmulas pelo incidente, não podia imaginar que aquele homem havia memorizado cada detalhe de seu rosto, nem que no dia seguinte ordenaria a seu assistente que descobrisse tudo sobre a jovem garçonete, com aroma de flor de laranjeira que havia manchado seu smoking, e sem saber, também seu coração. O pequeno apartamento de Esperança no bairro da Lapa era um caos ordenado de telas, pincéis e cheiros misturados. A luz do amanhecer filtrava-se pela única janela do estúdio, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar como minúsculas estrelas. Sobre um cavalete desgastado descansava seu último trabalho, um retrato inacabado de uma idosa com olhos de criança, inspirado em sua avó Solange. Algum dia, vó, sussurrou enquanto limpava seus pincéis. Algum dia meus quadros vão estar pendurados em galerias onde agora só sirvo taças. O apartamento,
apenas 40 metros quadrados. Era um reflexo perfeito da dualidade de sua vida. A mesa da sala servia também como escrivaninha para seus estudos de belas artes. A pequena cozinha abrigava tanto panelas desgastadas quanto frascos de pigmentos. E na única estante, livros de arte dividiam espaço com manuais de protocolo para garçons. Esperança preparou um café enquanto repassava mentalmente seu horário. Aulas pela manhã, práticas no ateliê de restauração à tarde e à noite outro evento como garçonete. Dormiria apenas 4 horas, mas cada real ganho a aproximava um pouco mais de seu sonho de estudar em São Paulo. O toque do telefone interrompeu seus pensamentos. Era Remédios, sua melhor amiga desde a infância. Você ficou sabendo? A voz excitada de Remédios ressoou do outro lado da linha. Todo mundo está falando sobre o que aconteceu ontem à noite no Copacabana Palace. Por favor, Remy, não me lembre, gemeu Esperança afundando em sua única cadeira confortável. Pensei que me demitiriam na hora. Pois saiba que você derramou vinho sobre Cristiano Valente, nada menos. O homem que praticamente possui metade do Rio de Janeiro. E o mais estranho é que, segundo me contou minha prima, que trabalha no hotel, ele perguntou por você esta manhã. Esperança sentiu seu coração acelerar. Perguntou por mim? Para quê? Para pedir que me demitam? Pelo contrário, respondeu Remédios com um tom misterioso. Queria saber seu nome completo, só isso. Durante o resto do dia, enquanto misturava cores na aula de técnicas pictóricas, a mente de Esperança vagava constantemente para aqueles olhos azuis e a estranha calma com que ele havia reagido ao acidente. Havia algo naquele homem, uma solidão elegante e contida, que ressoava com a sua própria. Naquela noite, ao retornar para casa depois de seu turno em um restaurante do centro, notou um envelope de papel grosso e cremoso deslizado sob sua porta. Sem remetente, apenas seu nome escrito com uma caligrafia impecável. Com dedos trêmulos, abriu o envelope. Um suave aroma de bergamota e sândalo se desprendeu do papel, acariciando seus sentidos. No interior, um cartão com bordas douradas continha uma breve nota. Senhorita Esperança Ribeiro, gostaria de convidá-la para jantar nesta sexta-feira em minha residência para discutir um assunto que poderá resultar de mútuo interesse. Um carro passará para buscá-la às 20h se decidir aceitar. Atenciosamente, Cristiano Valente. Junto ao cartão, uma pequena chave dourada com um número gravado. Sob a luz de seu abajur, Esperança a examinou confusa, perguntando-se que porta ela abriria e por que esse homem, que poderia contratar qualquer artista consagrado, interessava-se por uma estudante que mal conseguia pagar seu aluguel. O que ela não podia saber, então, era que essa pequena chave dourada não apenas abriria uma porta física, mas o portal para uma vida que jamais havia imaginado. A mansão de Cristiano na Barra da Tijuca era um impressionante edifício de linhas modernas, que se integrava harmoniosamente com os jardins que a rodeavam. Enquanto o Mercedes preto atravessava o portão de entrada, Esperança sentiu-se subitamente consciente de seu vestido simples, o único que considerava apropriado para um jantar formal, e de suas mãos, ligeiramente manchadas com óleo que nenhum sabão havia conseguido eliminar por completo. O motorista, um homem de rosto impassível, abriu-lhe a porta e a guiou através de um caminho ladeado por rosas brancas, cujo perfume inundava o ar noturno. Cada passo sobre as pedras perfeitamente colocadas aumentava seu nervosismo. Uma mulher mais velha, com cabelo preso em um coque severo e olhos gentis, a recebeu na entrada. Senhorita Ribeiro, bem-vinda. Sou Carmen, a governanta, disse com uma voz serena que contrastava com a tensão que Esperança sentia. O Sr. Valente a espera no jardim interno. Seguindo Carmen através de corredores decorados com obras de arte, que Esperança reconheceu como peças de valor incalculável, chegaram a um espaço aberto no centro da casa. Um pátio com uma fonte de mármore e paredes cobertas de jasmins e buganvílias. Sentado junto a uma mesa elegantemente posta, Cristiano levantou-se ao vê-la. Vestia uma camisa branca imaculada e calças escuras. A simplicidade de seu traje contrastava com a opulência do ambiente, como se quisesse comunicar que a verdadeira elegância reside no essencial. Senhorita Ribeiro,
Alegro-me que tenha aceitado meu convite, disse, aproximando-se para cumprimentá-la. Pode me chamar de Esperança, respondeu ela, surpresa com a firmeza de sua própria voz. E devo confessar que sinto curiosidade em saber o que alguém como o senhor poderia querer de mim. Um sorriso cruzou brevemente o rosto de Cristiano. Direta e sincera, gosto disso, comentou, convidando-a a sentar-se. Mas primeiro vamos jantar. Conversas importantes sempre ficam melhores depois de uma boa refeição, não acha? O jantar, servido em porcelana fina sobre uma mesa de cristal e ferro forjado, consistia em pratos simples mas exquisitamente preparados. Durante a refeição, Cristiano a surpreendeu com perguntas sobre seus estudos, suas pinturas, seus sonhos. Falava com a atenção de quem realmente escuta, não de quem espera sua vez para falar. Eu vi seu trabalho, disse finalmente enquanto serviam a sobremesa. Você tem um talento extraordinário, Esperança. Ela quase se engasgou com o gole de vinho que acabara de tomar. Meu trabalho? Como? Tenho contatos na universidade, explicou ele com naturalidade. Depois do nosso incidente no Copacabana Palace, senti curiosidade. Seus professores falam maravilhas de seu potencial, mas também mencionam sua situação econômica precária. Sei que sonha em estudar em São Paulo. O senhor esteve me investigando? Perguntou Esperança, dividida entre a indignação e uma estranha sensação de lisonja. Prefiro chamar de interesse, respondeu ele, reclinando-se em sua cadeira. Veja, Esperança, faz tempo que procuro alguém com sua sensibilidade artística. Tenho uma proposta a lhe fazer. Levantou-se e estendeu-lhe a mão. Acompanha-me. Conduziu-a através da casa até uma porta fechada. Com um gesto, indicou que usasse a pequena chave dourada que lhe havia enviado junto ao convite. Quando Esperança abriu a porta, não pôde conter uma exclamação de assombro. Diante dela, se estendia o estúdio de arte mais perfeito que jamais tivesse imaginado. Amplas janelas que permitiriam que a luz natural inundasse o espaço durante o dia. Estantes repletas de livros de arte, cavaletes de diferentes tamanhos e, o mais impressionante, mesas cobertas com materiais da mais alta qualidade, muitos dos quais ela só havia visto em catálogos. Este espaço está esperando alguém que lhe dê vida há anos, disse Cristiano, observando sua reação. Minha proposta é simples, Esperança. Quero financiar completamente seus estudos em São Paulo. Enquanto isso, este estúdio será seu para que desenvolva sua obra. Em troca, só peço sua companhia ocasional em eventos sociais e talvez alguma conversa sobre arte durante os jantares. Esperança o olhou fixamente, buscando o engano em seus olhos. Por que eu? Há milhares de artistas mais talentosos e experientes que estariam dispostos a aceitar sua oferta. Cristiano aproximou-se de uma das janelas contemplando o jardim iluminado pela lua. Seu perfil recortava-se contra a noite como uma figura de outro tempo. Porque quando derramou vinho sobre meu smoking, vi em seus olhos algo que reconheço bem: fome. Não apenas de sucesso ou reconhecimento, mas de criar, de expressar algo que não pode ser contido. Voltou-se para ela. E por que, embora não acredite, às vezes as pessoas mais poderosas são as mais solitárias. Sua sinceridade é refrescante no meu mundo. Parece um acordo vantajoso demais para mim, disse Esperança, percorrendo o estúdio com o olhar. O que o senhor realmente ganha? Cristiano sorriu, mas desta vez o sorriso não alcançou seus olhos. Digamos que tento compensar erros do passado, respondeu com uma voz que, pela primeira vez, deixava entrever uma rachadura em sua compostura perfeita. Então, aceita? Nesse momento, enquanto o aroma dos óleos novos e do papel de desenho virgem inundava seus sentidos, Esperança sentiu que se encontrava em uma encruzilhada que definiria o resto de sua vida. A resposta que desse nesse instante abriria ou fecharia portas que nem sequer sabia que existiam. É uma loucura absoluta, sentenciou Remédios, batendo com a colherzinha na borda de sua xícara de café. Um milionário te oferece um estúdio e estudos em São Paulo em troca de... O que exatamente? Ninguém dá nada de graça, Espe. Ninguém. Estavam sentadas na varanda de um pequeno café perto do hospital, onde Remédios fazia seu estágio de enfermagem. O sol do meio-dia aquecia suavemente a mesa de metal,
criando pequenos reflexos nas colheres de aço. Não sei, Remy, suspirou Esperança, desenhando distraidamente círculos no guardanapo de papel. Ele diz que só quer minha companhia ocasional, alguém com quem falar sobre arte. Por favor. E você acredita? Remédios revirou os olhos. Homens como ele não procuram companhia intelectual em garotas de 22 anos que mancham seus caríssimos ternos. Procuram troféus ou algo pior. Esperança observou um casal de idosos que comia em silêncio na mesa ao lado. Apesar de não trocarem palavra, havia uma intimidade em seus gestos, na forma como ele aproximava o saleiro antes que ela pedisse, no modo como seus olhares se encontravam brevemente por cima dos pratos. Há algo nele, Remy, murmurou Esperança. Uma solidão que reconheço, como se carregasse um peso invisível sobre os ombros. Agora você é psicóloga? Remédios suavizou seu tom. Só me preocupo com você. Você sabe o que dizem. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é, completou Esperança. Mas também é a única oportunidade que tenho de estudar em São Paulo. Você já viu como está minha mãe, cada vez mais curvada por costurar 10 horas por dia. Não quero esse futuro, Remy. Remédios estendeu a mão sobre a mesa e apertou a de sua amiga. Só me prometa uma coisa. Ao primeiro sinal de que algo não está certo, você sairá correndo. E me ligará, não importa a hora. Prometo, respondeu Esperança, agradecendo silenciosamente a preocupação de sua amiga. Naquela tarde, Esperança visitou o estúdio pela primeira vez como seu novo espaço de trabalho. Carmen entregou-lhe um conjunto de chaves e um telefone celular, para que o senhor possa contatá-la diretamente, explicou a governanta com um tom que não revelava nada. Sozinha naquele espaço perfeito, Esperança acariciou os pincéis novos, destampou tubos de óleo que desprendiam fragrâncias intensas e promissoras, folheou livros de técnicas que nunca havia podido comprar. A cada descoberta, a culpa e a dúvida se misturavam com uma excitação quase infantil. Colocou uma tela em branco sobre um dos cavaletes. A superfície imaculada parecia observá-la, expectante, como uma pergunta não formulada. O que pintaria nessa primeira tela? Que história merecia inaugurar aquele novo capítulo? Sem pensar muito, suas mãos começaram a traçar as linhas de um rosto. Olhos azuis sob sobrancelhas espessas, uma boca firme mas capaz de sorrir, cabelo grisalho penteado para trás. Deteve-se abruptamente ao perceber que estava pintando Cristiano. Frustrada, cobriu o esboço com traços furiosos, transformando-o em uma massa de cores confusas. Estava prestes a abandonar, quando o telefone que Carmen lhe entregara tocou pela primeira vez. Alô? Atendeu com nervosismo. Como encontra seu novo estúdio, senhorita Ribeiro? A voz de Cristiano soava distante, como se ligasse de outro país. É perfeito, admitiu ela, observando a mancha de cores que havia criado. Perfeito demais, talvez. Existe tal coisa como perfeição excessiva? Perguntou ele com genuína curiosidade. Na arte, sim. A perfeição pode ser inimiga da expressão autêntica, respondeu Esperança, surpreendendo-se com sua própria audácia. Às vezes, são precisamente as imperfeições que dão a uma obra sua personalidade. Um silêncio breve seguido de uma risada suave. Uma lição importante que muitos demoram demais para aprender, disse ele finalmente. Estarei fora do país durante 2 semanas. Use esse tempo para se familiarizar com o estúdio. Carmen atenderá qualquer necessidade que tenha. E Esperança? Sim? Não se julgue com demasiada dureza. A primeira tela é sempre a mais difícil. Quando a ligação terminou, Esperança ficou olhando para o telefone, perguntando-se como ele soubera que estava lutando com seu primeiro trabalho no estúdio. Haveria câmeras? A ideia lhe provocou um arrepio. Examinou as paredes e o teto, mas não encontrou nada suspeito. Voltou ao cavalete e contemplou a mancha de cores que havia criado. Inclinando a cabeça, começou a distinguir formas no caos. Talvez uma paisagem tempestuosa ou um estado de espírito. Com renovada determinação, pegou um pincel limpo e começou a trabalhar com o que tinha, transformando o erro em uma nova direção. Enquanto pintava, uma frase ressoava em sua mente. Às vezes são precisamente as imperfeições que dão a uma obra sua personalidade.
Talvez isso fosse aplicável não só à arte, mas também às pessoas e aos acordos improváveis, como o que acabara de aceitar. O tempo adquiriu um ritmo estranho para a Esperança durante as semanas seguintes. Os dias se dividiam entre suas aulas na universidade, cada vez mais estimulantes agora que podia comprar todos os materiais necessários, e as horas no estúdio, onde sua confiança crescia a cada tela completada. As noites, por outro lado, transcorriam em uma sucessão de eventos sociais, onde acompanhava Cristiano: galerias de arte, jantares beneficentes, concertos privados. Para sua surpresa, esses eventos resultavam menos incômodos do que havia temido. Cristiano a apresentava simplesmente como uma promissora artista, ou minha convidada, e nunca exigia dela mais que sua presença e conversas ocasionais. Jamais um gesto inapropriado, jamais uma insinuação que confirmasse os temores de remédios. Naquela tarde de domingo, enquanto organizava os livros de arte que havia consultado no estúdio, recebeu uma mensagem de Cristiano. Se já terminou seu trabalho, gostaria de lhe mostrar algo. Estou na biblioteca principal. A biblioteca era um dos poucos cômodos da mansão que Esperança ainda não havia visitado. Seguindo as indicações de Carmen, atravessou corredores decorados com antiguidades até chegar a portas duplas de madeira escura. Ao entrar, o aroma de couro, papel antigo e madeira nobre a envolveu como um abraço. Estantes que chegavam até o teto cobriam cada parede, interrompidas apenas por janelões que deixavam entrar a luz dourada do entardecer. No centro, sobre um tapete persa de tons ocres e azuis, duas poltronas de leitura flanqueavam uma mesa baixa onde repousavam vários livros abertos. Cristiano estava de pé junto a uma das janelas, contemplando o jardim. Ao ouvi-la entrar, virou-se com um sorriso que parecia genuinamente contente. Esperança, obrigado por vir. Aceita um chá? Carmen o preparou com hortelã fresca do jardim. Sim, obrigada, respondeu ela, aproximando-se com curiosidade dos livros sobre a mesa. O que queria me mostrar? Cristiano serviu 2 xícaras de um bule de porcelana e ofereceu-lhe uma. Estive revisando alguns catálogos de exposições passadas em São Paulo, explicou, indicando os livros. Pensei que lhe interessaria ver o tipo de obra que estão selecionando ultimamente para os novos talentos. Esperança sentou-se em uma das poltronas e começou a folhear os catálogos com interesse genuíno. Cristiano acomodou-se à sua frente, observando suas reações com atenção. Sua técnica é comparável à de muitos desses artistas, comentou depois de um tempo. Com a formação adequada em São Paulo, não tenho dúvida de que logo terá seu próprio espaço nesses catálogos. É gentil da sua parte dizer isso, respondeu Esperança, corando ligeiramente. Mas ainda tenho muito caminho pela frente. A humildade é uma virtude, mas subestimar-se é um defeito, replicou ele tomando um gole de chá. Vi como progrediu nestas semanas. Sua série sobre os ofícios tradicionais tem uma força narrativa pouco comum. Conversaram durante quase 1 hora sobre arte, sobre as tendências atuais, sobre os mestres que ambos admiravam. A conversa fluía com uma naturalidade que Esperança nunca havia experimentado com ninguém mais, nem mesmo com seus colegas de universidade. Enquanto procurava um catálogo específico que Cristiano mencionou, Esperança dirigiu-se a uma das estantes. Um volume encadernado em couro verde escuro chamou sua atenção. Poesia portuguesa contemporânea. Ao tentar retirá-lo, o livro resistiu ligeiramente, como se algo o bloqueasse por trás. Quando finalmente conseguiu extraí-lo, uma fotografia deslizou de entre suas páginas, caindo silenciosamente sobre o tapete. Esperança abaixou-se para pegá-la, e o que viu a deixou momentaneamente sem fôlego. Uma jovem de uns 20 anos, com traços assombrosamente similares aos seus próprios, os mesmos olhos grandes, o mesmo formato de nariz, até mesmo uma expressão similar no olhar, sorria junto a um Cristiano mais jovem, ambos em frente ao que parecia ser a entrada de uma academia de arte. O aroma tênue de lavanda que emanava da fotografia era o mesmo que Cristiano lhe havia presenteado, em um frasco de cristal lapidado semanas atrás, pedindo-lhe que o usasse porque lhe lembrava alguém especial. Com o coração batendo aceleradamente, Esperança voltou-se para Cristiano.
que havia empalidecido visivelmente ao ver a fotografia em suas mãos. Quem é ela? Perguntou Esperança com voz trêmula, sentindo que todas as peças começavam a se encaixar em um quebra-cabeça perturbador. E por que se parece tanto comigo? Cristiano levantou-se lentamente, como se cada movimento lhe custasse um esforço sobre-humano. Aproximou-se dela e, com delicadeza, tomou a fotografia de suas mãos trêmulas. Se chama Vitória, respondeu finalmente, sua voz apenas um sussurro. Minha filha. O silêncio que se seguiu àquela revelação parecia ter peso próprio, como se o ar da biblioteca tivesse se solidificado entre eles. Esperança sentia que as paredes se estreitavam, que os milhares de livros ao seu redor a observavam, julgando sua ingenuidade. Sua filha, repetiu finalmente, as palavras estranhas em sua boca. A que nunca mencionou em todas as nossas conversas. Cristiano voltou à sua poltrona e sentou-se com um gesto de derrota, a fotografia ainda entre seus dedos. Pela primeira vez desde que o conhecia, Esperança viu desmoronar sua fachada de controle perfeito. Faz 5 anos que não sei nada dela, confessou seu olhar fixo na imagem. Partiu uma noite, deixando apenas uma breve nota. Não posso ser quem você quer que eu seja, dizia. Desde então contratei investigadores particulares, movimentei meus contatos. Nada. É como se a terra a tivesse engolido. E por isso me procurou. A voz de Esperança tremia entre a indignação e a dor. Por minha semelhança com ela? Sou uma substituta? Cristiano levantou o olhar, seus olhos brilhantes por lágrimas contidas. Não, não é tão simples, respondeu. Quando vi seus quadros, seu talento, lembraram-me tanto os dela. Vitória também sonhava em estudar arte em São Paulo. Levantou-se abruptamente e dirigiu-se a um móvel de madeira escura. Após introduzir uma combinação em uma fechadura oculta, extraiu uma pasta que estendeu sobre a mesa. Estes são seus esboços, os últimos que fez antes de partir. Esperança os examinou com mãos trêmulas. Eram desenhos magistrais, paisagens urbanas, retratos, estudos de mãos e expressões. Mas o que mais a impactou foi reconhecer neles um estilo surpreendentemente similar ao seu próprio. A mesma tendência a enfatizar as sombras, a mesma forma de capturar a luz nos rostos. Por que ela foi embora? Perguntou Esperança, sentindo uma estranha conexão com aquela desconhecida que compartilhava não só sua aparência, mas também sua visão artística. Cristiano passou uma mão pelo rosto, como tentando apagar o cansaço acumulado de anos. Porque me recusei a apoiar seus estudos de arte, confessou com amargura. Eu, que coleciono arte, que me cerco de beleza, neguei à minha própria filha a oportunidade de criar. Queria que estudasse administração, que se preparasse para herdar tudo isso. Fez um gesto abarcando a mansão. Tivemos uma discussão terrível na noite antes de sua viagem programada a São Paulo. Disse-lhe coisas imperdoáveis sobre o quão pouco prático eram seus sonhos. Na manhã seguinte, havia desaparecido. Esperança sentiu que a raiva inicial se transformava em algo mais complexo, uma mistura de compaixão e desconcerto. E quando me viu naquela noite no Copacabana Palace, começou. Foi como se o destino me oferecesse uma segunda chance, completou ele. Não para substituir Vitória, mas para não cometer o mesmo erro 2 vezes. Para ajudar alguém com o mesmo sonho que arrebatei dela. Esperança levantou-se, necessitando colocar distância física entre ela e aquela revelação que alterava tudo o que acreditava saber. Por que não me contou desde o início? Perguntou, aproximando-se da janela. Você teria acreditado? Não teria pensado que era uma história fabricada para manipulá-la? Cristiano aproximou-se mantendo uma distância respeitosa. Ou pior ainda, não teria sentido que qualquer conquista sua estaria sempre à sombra da minha culpa. Esperança guardou silêncio, sabendo que ele tinha razão. Voltou-se lentamente para ele. O perfume de lavanda, murmurou. Era o favorito dela, confirmou Cristiano. Sinto muito por pedir que o usasse. Foi um momento de fraqueza. A luz do entardecer havia se desvanecido, deixando a biblioteca em uma penumbra que só era interrompida por alguns abajures de mesa. Nessa meia-luz, as verdades pareciam mais fáceis de pronunciar, as confissões menos dolorosas. E agora?
Perguntou Esperança finalmente. O que espera de mim? Cristiano aproximou-se de uma pequena escrivaninha e extraiu um grande envelope. Isto é para você, independentemente do que decidir depois de hoje. Dentro do envelope, Esperança encontrou documentos de uma conta bancária em seu nome, com uma soma que a deixou sem fôlego, suficiente para estudar em São Paulo durante anos, e a aceitação oficial no Instituto de Artes da USP. Não quero seu dinheiro, disse, tentando devolver-lhe o envelope. Não é meu dinheiro, respondeu ele com firmeza. É um investimento em seu talento. Aceite-o como uma bolsa se isso a faz sentir melhor, mas não o rejeite por orgulho. O mundo merece ver sua arte, Esperança. Ela observou os documentos, dividida entre a indignação de saber-se, de certo modo, utilizada e a compreensão da dor que havia levado aquele homem a agir assim. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente, guardando os papéis no envelope. Tudo isso é demais. Entendo, assentiu Cristiano. Tome o tempo que precisar. O estúdio continuará sendo seu, sem condições nem expectativas. Quando Esperança dirigia-se à porta, Cristiano acrescentou em voz baixa. Há algo mais que deveria saber. Antes de partir, Vitória deixou algo para mim além da nota. Uma espécie de testamento artístico. Expressava seu desejo de que, embora tivéssemos nos distanciado, eu encontrasse uma forma de ajudar outros jovens artistas a realizar seus sonhos. Parece que, mesmo em sua dor, ela me conhecia melhor do que eu mesmo. Sabia que algum dia eu me arrependeria. Esperança deteve-se, com a mão na maçaneta da porta. Se algum dia a encontrar, disse sem se virar, diga-lhe que seus desenhos são lindos. Ao sair da biblioteca, Esperança sentiu que algo fundamental havia mudado, não só em sua relação com Cristiano, mas em sua compreensão de como as vidas se entrelaçam às vezes de formas inexplicáveis, de como os erros de uns moldam as oportunidades de outros. E pela primeira vez desde que havia aceitado o acordo, não sentiu culpa pelos privilégios recebidos, mas uma estranha responsabilidade para com aquela desconhecida, cujo vazio, de alguma maneira, havia sido chamada a preencher. A filha desaparecida? Sério mesmo? Remédios abriu tanto os olhos que Esperança temeu que eles saltassem das órbitas. Isso já parece novela das 9, Espe. Estavam sentadas em um canto reservado de uma cafeteria perto do aterro do Flamengo. Esperança havia escolhido esse lugar pela sua discrição. As mesas separadas por biombos de bambu ofereciam a privacidade que ela precisava para compartilhar as revelações dos últimos dias. Eu sei. Eu também pensei que era uma história inventada no começo, admitiu Esperança, esfarelando distraidamente um croissant que mal havia provado. Mas depois vi mais fotografias, documentos. É real, Remy. Ele tem uma filha que se parece assombrosamente comigo e que desapareceu há 5 anos. Remédios tomou um gole de seu café com leite, processando a informação. E o que você vai fazer agora? Perguntou finalmente. Não sei. Esperança suspirou. Por um lado, me sinto usada, como se fosse um prêmio de consolação, um lembrete vivo do seu fracasso como pai. Por outro, é tão ruim assim que ele queira se redimir me ajudando? Seus motivos podem ser questionáveis, mas a oportunidade é real. A questão é se você pode viver com isso, refletiu Remédios. Aceitar a ajuda dele sabendo que, em parte, ele faz isso porque você o lembra de sua filha perdida. A conversa foi interrompida quando Esperança notou que uma mulher elegante na mesa ao lado as observava com demasiado interesse. Quando seus olhares se cruzaram, a mulher desviou rapidamente o olhar, mas Esperança teve a inequívoca sensação de que ela estava ouvindo. Vamos falar de outra coisa, sussurrou para Remédios. Acho que temos público. Mudaram para tópicos triviais, mas o desconforto persistiu. Ao sair da cafeteria, Esperança teve a certeza de que a mulher a seguia com o olhar. Os dias seguintes transcorreram em uma estranha normalidade. Esperança continuou trabalhando no estúdio, mas evitou encontrar-se com Cristiano, que respeitou sua distância, enviando-lhe apenas breves mensagens para certificar-se de que ela tinha tudo o que precisava. Uma tarde, enquanto esperava o ônibus para retornar ao seu apartamento depois das aulas,
notou um homem que parecia fotografá-la disfarçadamente de dentro de um carro. Quando tentou aproximar-se para confrontá-lo, o veículo arrancou precipitadamente. O incidente repetiu-se 2 dias depois, desta vez perto do estúdio. Alarmada, Esperança decidiu falar com Carmen, a única pessoa na mansão em quem sentia que podia confiar. Você acha que alguém está me seguindo, Carmen? Perguntou enquanto a mulher lhe servia um chá na cozinha, um espaço que, apesar de seu equipamento profissional, mantinha um ar acolhedor. Carmen sentou-se diante dela, suas mãos enrugadas alisando um pano de cozinha com gesto mecânico. Senhorita Esperança, há coisas que deveria saber, disse em voz baixa, como temendo que as paredes tivessem ouvidos. O Sr. Valente não é apenas um homem rico com uma filha desaparecida. Sua situação é complicada. O que quer dizer? Sua ex-esposa, a mãe de Vitória, é Valéria Montenegro, da Vinícola Montenegro, explicou Carmen. O divórcio foi turbulento. Um dos acordos estabelecia que, se o senhor iniciasse um relacionamento sério antes de 5 anos, perderia o controle de várias empresas conjuntas. A família dela, especialmente seu irmão Afonso, tem esperado qualquer oportunidade para prejudicá-lo. Esperança sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você acha que pensam que Cristiano e eu... O que eu acho não importa, respondeu Carmen com firmeza. Mas tenho visto carros desconhecidos vigiando a entrada e recebo ligações onde ninguém fala do outro lado. E agora você me diz que a fotografaram. Naquela noite, Esperança não conseguiu dormir. As peças se encaixavam de uma forma inquietante. A mulher na cafeteria, as fotografias furtivas, a tensão que havia notado em Carmen. Teria se tornado involuntariamente o centro de uma guerra entre ex-cônjuges. Sua presença estaria colocando em perigo o império empresarial de Cristiano. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Ao abri-la, sentiu que o ar abandonava seus pulmões. Era uma fotografia dela, entrando na mansão, seguida de outra saindo do estúdio com Cristiano. O texto que as acompanhava era breve, mas ameaçador. Pergunte ao seu mecenas quanto ele está disposto a perder por você. As amantes jovens sempre saem caras. Com mãos trêmulas, Esperança ligou para Cristiano. Quando ele atendeu, sua voz soava preocupada. Esperança, você está bem? É tarde. Alguém me enviou fotografias nossas, disse ela sem preâmbulos, com uma mensagem bastante explícita sobre o que acreditam que há entre nós. Carmen me contou sobre seu acordo de divórcio. Um silêncio denso preencheu a linha. Estou indo aí, disse finalmente Cristiano. Não abra a porta para ninguém. Quando chegou ao seu apartamento, Cristiano parecia ter envelhecido anos em poucas horas. Sentou-se pesadamente na única poltrona da pequena sala, enquanto Esperança lhe mostrava a mensagem. Sinto muito, disse ele, passando uma mão pelo cabelo com gesto cansado. Nunca pensei que envolvessem você nisso. Afonso, o irmão de Valéria, há anos tenta arrancar-me o controle das empresas conjuntas. Vê-la entrar e sair da minha casa regularmente deve ter-lhe parecido a oportunidade perfeita. Mas não há nada entre nós, protestou Esperança. Isso não importa, respondeu Cristiano com amargura. A cláusula do acordo é suficientemente ambígua. Só precisam de fotografias que sugiram um relacionamento para iniciar um processo legal que poderia durar anos. Esperança sentou-se à sua frente, sentindo que o sonho que havia começado a construir desmoronava diante de seus olhos. O que podemos fazer? Cristiano olhou-a longamente, como sopesando alternativas dolorosas. Tenho que afastá-la disso, disse finalmente. O dinheiro para seus estudos já está em sua conta, é irrevogável. Use o estúdio o tempo que precisar para preparar sua viagem a São Paulo, mas talvez seja melhor que limitemos nosso contato por um tempo. A proposta fazia sentido, era o mais prático, e, no entanto, Esperança sentiu uma pontada de tristeza que não havia antecipado. Nessas semanas, apesar das circunstâncias estranhas de seu acordo, havia desenvolvido um afeto genuíno por aquele homem complexo, tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão vulnerável. E se o que buscam é precisamente nos separar? Perguntou repentinamente. Talvez Afonso saiba que você está financiando meus estudos, que está cumprindo o desejo de Vitória de ajudar jovens artistas. Talvez queira impedir isso também. Cristiano olhou-a surpreso,
como se não tivesse considerado essa possibilidade. Você é mais perspicaz do que eu imaginava, admitiu. É possível. Afonso sempre odiou a relação próxima que tive com Vitória durante sua infância. O incomodava que, apesar das minhas longas horas de trabalho, sempre encontrasse tempo para levá-la a museus e galerias. Um silêncio reflexivo instalou-se entre eles, enquanto a noite avançava e as luzes da cidade desenhavam padrões cambiantes nas paredes do pequeno apartamento. Tenho uma ideia, disse finalmente Esperança, com uma determinação que surpreendeu até a ela mesma. Se vão fabricar um escândalo, vamos dar-lhes um motivo real para falar, mas nos nossos termos. A recepção anual da Fundação de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro era um dos eventos mais prestigiosos do calendário social brasileiro. Realizada no Museu de Arte Moderna, reunia colecionadores, artistas consagrados, críticos e mecenas sob a luz filtrada por sua impressionante estrutura de concreto e vidro. Esperança contemplou seu reflexo no espelho de corpo inteiro do closet. O vestido preto de estilista, escolhido pessoalmente por Carmen, ajustava-se perfeitamente à sua figura, realçando sua silhueta com uma elegância sóbria que contrastava com o elaborado penteado de seu cabelo. Os brincos de pérolas, um empréstimo da coleção pessoal de Carmen, completavam um visual que distava muito da estudante de arte que costumava servir taças nesses eventos. Você está linda, disse Carmen, ajustando um último detalhe do vestido, mas nervosa. Lembre-se de respirar. Não estou certa de que este plano seja uma boa ideia, confessou Esperança. E se piorarmos as coisas? Carmen tomou suas mãos entre as suas, o gesto maternal contrastando com a formalidade de seu uniforme. Às vezes, enfrentar as fofocas diretamente é a única forma de desativá-las, respondeu com a sabedoria de quem viu demais em seus anos de serviço. O senhor Valente sabe o que faz. E você também. O plano era audacioso em sua simplicidade. Em vez de se esconder, Esperança compareceria como convidada oficial de Cristiano ao evento mais importante da temporada. Ali, ele a apresentaria abertamente como sua protegida artística, explicando publicamente seu programa de mecenato e anunciando a próxima exposição de Esperança antes de sua partida para São Paulo. Colocariam as cartas na mesa, eliminando o elemento de segredo que alimentava os rumores. Quando o Mercedes preto chegou à entrada do MAN, dezenas de fotógrafos aguardavam os convidados. Cristiano, impecável em seu smoking, desceu primeiro e estendeu a mão à Esperança, que emergiu do veículo com uma graça que havia ensaiado durante dias com a ajuda de Carmen. Os flashes estouraram como pequenos relâmpagos enquanto avançavam pelo tapete vermelho. Esperança manteve o sorriso sereno que havia praticado, consciente de que cada gesto seria analisado em busca de evidências de um relacionamento inapropriado. Você está deslumbrante, murmurou Cristiano, sua mão apenas roçando as costas de Esperança para guiá-la. E mais corajosa do que eu imaginava. Dentro, o espaço resplandecia com luzes estrategicamente colocadas que realçavam as esculturas e pinturas exibidas especialmente para a ocasião. A nata da sociedade carioca se movia entre taças de champanhe e conversas artificiais. Esperança sentiu imediatamente os olhares, os cochichos mal disfarçados, os gestos de surpresa ao vê-la de braço dado com Cristiano e não carregando uma bandeja. Reconheceu vários convidados a quem havia servido em eventos passados, agora desconcertados ante sua nova posição. Senhor Valente, que prazer vê-lo novamente. Uma mulher elegante aproximou-se, seus olhos avaliando rapidamente Esperança. Não nos apresenta sua acompanhante. Cristiano sorriu com absoluta tranquilidade. Claro, Esperança Ribeiro, uma artista extraordinária cuja carreira estou patrocinando através da minha nova fundação. Esperança, apresento-lhe Margarida Ortiz, diretora da Galeria Luz. A mulher estendeu uma mão cheia de joias para Esperança, seu sorriso sem alcançar seus olhos. Fundação? Não sabia que havia iniciado um projeto de mecenato. É recente, respondeu Cristiano. Inspirado pela minha filha, na verdade. Esperança é a primeira beneficiária, mas planejo expandi-lo para apoiar mais jovens talentos.
A menção deliberada de Vitória provocou exatamente a reação esperada. Um lampejo de surpresa nos olhos de Margarida, que claramente conhecia a história familiar. À medida que a noite avançava, Cristiano apresentava esperança a figuras influentes do mundo da arte, explicando repetidamente a natureza de seu relacionamento profissional e os detalhes da fundação. A cada apresentação, Esperança ganhava confiança, falando com paixão sobre seu trabalho e seus projetos em São Paulo. Estavam conversando com um renomado crítico quando Esperança a viu. Valéria Montenegro, a ex-esposa de Cristiano, uma mulher imponente com o mesmo porte aristocrático que sua filha nas fotografias. Ao seu lado, um homem de expressão severa que só podia ser Afonso, seu irmão. Cristiano, disse Valéria, aproximando-se com um sorriso glacial. Que surpresa vê-lo acompanhado, e por alguém tão jovem. O crítico, sentindo a tensão, desculpou-se discretamente. Valéria Afonso, cumprimentou Cristiano com uma calma estudada. Apresento-lhes Esperança Ribeiro, a primeira artista patrocinada pela Fundação Vitória Valente. O nome caiu como uma bomba silenciosa. Valéria empalideceu visivelmente. Você nomeou uma fundação com o nome de nossa filha? Perguntou com voz tensa. Sem me consultar? É uma homenagem à sua paixão pela arte, respondeu Cristiano. Algo que deveria ter apoiado quando tive a oportunidade. Afonso deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de fúria mal contida. E devo supor que esta senhorita é beneficiária de sua repentina generosidade? Seus olhos percorreram Esperança com desprezo. Curiosa coincidência que se pareça tanto com Vitória, não acha, Valéria? Esperança sentiu que o ar se tornava denso, que as vozes e a música se amorteciam. Este era o momento para o qual haviam se preparado e, no entanto, sentia-se paralisada diante da hostilidade palpável. Não é coincidência, interveio Cristiano. Foi precisamente essa semelhança que me fez refletir sobre meus erros passados, sobre como falhei com nossa filha ao não apoiar seus sonhos artísticos. Valéria agora observava Esperança com uma mistura de fascinação e dor. É quase como vê-la novamente, murmurou. Tem os mesmos olhos dela. Senhora Montenegro. Esperança finalmente encontrou sua voz. Sei que isso deve parecer estranho, até perturbador para a senhora. Mas lhe asseguro que minha relação com Cristiano é estritamente profissional. Ele está tentando fazer o certo, o que deveria ter feito por Vitória. Afonso soltou uma risada seca. Uma história comovente. Pena que tenhamos fotografias que sugerem um relacionamento muito menos profissional. Refere-se às fotografias que seus investigadores particulares tiraram de carros estacionados? Replicou Esperança com uma coragem que não sabia que possuía. Fotografias que apenas mostram uma estudante de arte entrando em um estúdio e um mecenas supervisionando seu trabalho. Nada mais. Valéria lançou um olhar penetrante a seu irmão. Você contratou investigadores particulares, Afonso? Sem me consultar? Fiz isso pelo seu bem, Valéria, respondeu ele desconcertado pela intervenção de Esperança. Este homem destruiu você uma vez e agora tenta manipulá-la novamente usando a memória de Vitória. O que tento, interveio Cristiano, é honrar os desejos de nossa filha. Encontrei seu diário depois de sua partida. Ela escreveu que, embora fosse embora, esperava que algum dia eu usasse meus recursos para ajudar outros jovens como ela. Valéria levou uma mão ao peito visivelmente afetada. Você tem o diário dela. Por que não me contou? Porque cada vez que tentava contatar você para falar de Vitória, seus advogados bloqueavam qualquer comunicação que não fosse estritamente necessária, respondeu Cristiano com tristeza. Ambos falhamos com ela, Valéria. Eu por minha obsessão com os negócios, você por seu ressentimento comigo. Um silêncio tenso instalou-se entre eles, enquanto os demais convidados continuavam sua noite, alheios ao drama que se desenvolvia em seu pequeno círculo. Gostaria de ver esse diário, disse finalmente Valéria, e conhecer mais sobre essa fundação. Claro, assentiu Cristiano. Quando quiser. Afonso, vendo como seu plano desmoronava, deu um passo atrás. Isso não acabou, Valente, murmurou antes de afastar-se entre a multidão. Quando Valéria seguiu seu irmão,
Não sem antes dirigir um último olhar contemplativo à Esperança, Cristiano exalou lentamente, como se tivesse contido a respiração durante toda a conversa. Você foi extraordinariamente bem, disse, tomando discretamente a mão de Esperança. Sua coragem me deixa sem palavras. Mas Esperança não sentia coragem naquele momento, e sim um vazio estranho, como se tivesse interpretado um papel em uma peça de teatro cujo roteiro desconhecia. Havia se tornado um peão em um jogo familiar que se desenvolvia há anos, um substituto simbólico de alguém que talvez não quisesse ser encontrada. Preciso de ar, murmurou dirigindo-se a uma das portas laterais que davam para os jardins. Na relativa solidão do terraço, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, Esperança perguntou-se se o preço de seus sonhos não seria alto demais. Se, ao aceitar este acordo, não teria perdido algo essencial, sua identidade própria, independente de Vitória, de Cristiano, de toda esta história que não era a sua. Pela primeira vez desde que havia derramado vinho sobre aquele smoking impecável, Esperança permitiu-se chorar. A exposição de Esperança antes de sua partida para São Paulo foi inaugurada em uma pequena, mas prestigiosa galeria no bairro Jardins. Suas obras, uma série intitulada Reflexos e Ausências, exploravam a dualidade entre o visível e o oculto, os espaços vazios que deixam aqueles que partem e os ecos que perduram naqueles que ficam. O sucesso foi imediato e surpreendente. Críticos que raramente prestavam atenção a artistas novatos elogiaram sua técnica e a profundidade emocional de seu trabalho. 3 de seus quadros foram vendidos na primeira noite, a preços que Esperança jamais teria imaginado. No entanto, enquanto observava os presentes admirarem suas obras, trocarem comentários eruditos sobre seu uso do claro-escuro e brindarem com taças de espumante, Esperança sentia um desassossego crescente. Quantos estavam ali por seu talento real e quantos por curiosidade, após os rumores que a relacionavam com Cristiano Valente? Seu sucesso era merecido ou simplesmente o resultado de conexões privilegiadas? Cristiano manteve-se discretamente em segundo plano durante a inauguração, permitindo que Esperança recebesse toda a atenção. Valéria também compareceu, uma presença elegante e distante que observava os quadros com expressão indecifrável, especialmente aqueles que, sem pretender, evocavam a ausência de Vitória. Sua técnica me lembra a dela, havia comentado Valéria ao cumprimentá-la, suas palavras a meio caminho entre o elogio e a acusação. Tem o mesmo modo de capturar a luz nos rostos. 3 dias depois da inauguração, Esperança retornou à galeria para supervisionar alguns detalhes antes de sua iminente viagem a São Paulo. A exposição continuaria por mais um mês, mas ela partiria em apenas uma semana. Ao entrar, sentiu imediatamente que algo não estava certo. O ar parecia carregado de uma tensão inexplicável. Martim, o galerista, recebeu-a com uma expressão que tentava ser profissional, mas não ocultava sua preocupação. Esperança, aconteceu algo desafortunado, disse, guiando-a até a sala principal. Alguém danificou uma de suas obras. O quadro central da exposição, intitulado Ausência em Azul, um autorretrato onde Esperança aparecia de costas diante de uma tela em branco, em um estúdio banhado por luz azulada, havia sido atacado. Um corte limpo atravessava a tela de lado a lado, como executado com precisão cirúrgica. Quando aconteceu? Perguntou Esperança, sentindo uma mistura de horror e indignação ao ver seu trabalho destruído. Esta manhã, durante a troca de turno dos seguranças, explicou Martim. Revisamos as câmeras de segurança, mas quem o fez conhecia os ângulos mortos. A polícia tomou depoimento, mas sem testemunhas nem imagens claras. Esperança aproximou-se da tela ferida. O corte não parecia aleatório, nem produto de um ímpeto de vandalismo. Era quase metódico, como se quisesse dividir especificamente a figura da artista de sua tela em branco. Você informou Cristiano? Perguntou, tocando suavemente a borda do corte. Foi a primeira coisa que fiz, respondeu Martim. Ele virá assim que terminar uma reunião. Pediu-me para assegurar-lhe que o quadro está segurado. Pode ser restaurado, ou, se preferir, criar um novo. Mas Esperança sabia que não era questão de dinheiro ou restauração.
Aquele ataque era uma mensagem, uma declaração. Alguém queria separá-la de sua obra, cortar o vínculo entre a artista e sua criação. Afonso, murmurou para si mesma, lembrando o olhar de ódio do irmão de Valéria na recepção. Quando Cristiano chegou, seu rosto refletia uma fúria controlada que Esperança nunca havia visto nele. Sinto muitíssimo, disse observando o quadro danificado. Isto é culpa minha. Expus você à mesma mesquinhez que afastou Vitória. Não sabemos quem foi, respondeu Esperança, embora ambos suspeitassem do mesmo. Eu sei perfeitamente, replicou Cristiano com amargura. Afonso tem tentado sabotar cada projeto importante na minha vida desde que Valéria e eu nos separamos, e agora transformou você em seu novo alvo. Esperança contemplou novamente a tela cortada, e algo mudou dentro dela. A tristeza inicial transformou-se em determinação. Não vou permitir que me intimidem, disse com firmeza. Se querem guerra, terão, mas no meu terreno com minhas armas. Tomou o quadro danificado e o colocou no centro da sala, ainda mais visível que antes. Depois pediu a Martim um marcador permanente. O que vai fazer? Perguntou Cristiano desconcertado. Transformar a destruição em criação, respondeu ela, escrevendo diretamente sobre a tela rasgada. A arte, como a vida, floresce mesmo nas feridas. Em seguida, assinou com decisão e acrescentou a data, convertendo o ato de vandalismo em parte integral da obra. Agora, disse retrocedendo para contemplar o resultado, quem quer que tenha feito isso contribuiu involuntariamente para minha obra. Completou-a. Cristiano a observava com uma mistura de admiração e preocupação. Sua resposta é brilhante, mas me preocupa que isso só inflame mais a situação. Afonso é perigoso quando se sente desafiado. Parto para São Paulo em uma semana, respondeu Esperança. Que lance seus ataques mesquinhos contra meus quadros se quiser, mas não me alcançarão lá. Naquela noite, enquanto empacotava seus pertences no pequeno apartamento da Lapa, Esperança recebeu uma ligação de um número desconhecido. Hesitou antes de atender, temendo mais ameaças. Alô? Respondeu finalmente. Esperança Ribeiro? Perguntou uma voz feminina com sotaque paulistano. Meu nome é Cláudia Ferreira, da Pinacoteca de São Paulo. Vi as imagens de sua exposição no Rio, incluindo o incidente com sua obra. Como conseguiu meu número? Perguntou Esperança desconcertada. Seu galerista, Martim, me forneceu, explicou a mulher. Veja, estou organizando uma exposição intitulada Arte e Resiliência, sobre obras que sobreviveram ou se transformaram após atos de vandalismo ou censura. Sua resposta ao ataque contra seu quadro foi extraordinária e gostaria de incluir essa peça na exposição. Esperança sentou-se lentamente na beira de sua cama, processando o que acabara de ouvir. Quer expor meu quadro danificado em São Paulo? Exatamente, confirmou Cláudia. Às vezes as feridas nos definem mais que nossos momentos de glória. Sua forma de incorporar o dano à obra, de transformar o ataque em um elemento artístico, é precisamente o que procuro para a exposição. Quando terminou a ligação, Esperança permaneceu imóvel durante vários minutos. O que havia começado como um ato de destruição convertia-se agora em uma oportunidade inesperada, um novo caminho. Pensou em Vitória, em como sua ausência havia desencadeado toda esta história, em como, paradoxalmente, a ferida que sua partida havia deixado em Cristiano havia eventualmente aberto portas para a Esperança. Com renovada energia, continuou empacotando. Mas, desta vez, não sentia que estava fugindo de uma situação insustentável, mas avançando em direção a um futuro que, embora incerto, continha possibilidades que nunca teria imaginado quando derramou aquele vinho tinto sobre o smoking de Cristiano. As feridas, refletiu enquanto fechava sua mala, às vezes são apenas o começo de algo novo, não o final do que foi. São Paulo na primavera era exatamente como Esperança a havia imaginado em seus sonhos. Uma sinfonia de concreto e vidro, avenidas amplas que desembocavam em praças surpreendentes, o rio Pinheiros refletindo o céu mutante e o ar impregnado de história e possibilidades. Seu pequeno apartamento na Vila Madalena, um terceiro andar sem elevador em um edifício dos anos 70,
tinha tetos altos com vigas expostas e uma janela que enquadrava perfeitamente a silhueta da cidade. O espaço era modesto, mas luminoso, ideal para uma artista que começava sua formação na cidade, que havia nutrido tantos grandes nomes da arte brasileira. Os primeiros dias foram um turbilhão de trâmites administrativos, percursos pelo Instituto de Artes, e a vertigem de estar finalmente onde tanto havia sonhado. Esperança mergulhou na rotina com entusiasmo, assistindo a aulas de técnicas pictóricas pela manhã e explorando a cidade pelas tardes, seu caderno de esboços sempre à mão. No Rio, sua exposição continuava gerando comentários, especialmente depois do incidente com o quadro danificado. Martim a mantinha informada mediante mensagens que ela lia com uma mistura de interesse e distância, como se aquela vida no Rio pertencesse a outra pessoa. Cristiano, fiel à sua promessa de respeitar seu espaço, limitava-se a breves e-mails semanais, perguntando cordialmente por seus progressos e compartilhando algumas notícias sobre a fundação que agora levava o nome de Vitória. Nunca mencionava Valéria nem Afonso, embora a Esperança soubesse, por comentários de remédios, que o irmão da ex-esposa de Cristiano havia iniciado ações legais questionando a validade da fundação. As cartas físicas que Cristiano enviava, no entanto, permaneciam sem abrir sobre sua escrivaninha. Havia algo naqueles envelopes elegantes, no aroma sutil de bergamota que desprendiam, que Esperança não se sentia preparada para enfrentar. Era um lembrete tangível da complexidade de sua relação, das expectativas implícitas que ainda pairavam entre eles. Uma tarde de abril, enquanto desenhava o viaduto do chá de um canto pouco transitado próximo à Praça do Patriarca, Esperança notou uma mulher que a observava com interesse do outro lado da rua. Algo em sua postura, na forma como inclinava ligeiramente a cabeça, pareceu-lhe perturbadoramente familiar. Quando seus olhares se cruzaram, a mulher afastou-se rapidamente, perdendo-se entre os transeuntes. Esperança guardou seu caderno e correu até o local, mas quando chegou não havia rastro da misteriosa observadora. Naquela noite, enquanto preparava um simples risoto na pequena cozinha de seu apartamento, o telefone tocou. Era Cláudia Ferreira, a galerista que havia contatado-a antes de sua partida. Esperança, querida, como vai sua adaptação à nossa bela cidade? Perguntou com seu característico sotaque musical. A cada dia me apaixono mais por São Paulo, respondeu Esperança sinceramente. É como se a cidade alimentasse minha criatividade de formas que nunca havia experimentado. Maravilhoso. A satisfação era evidente na voz de Cláudia. Ligo porque seu quadro, Ausência em Azul, chegou hoje do Rio. É ainda mais impactante pessoalmente do que nas fotografias. A exposição Arte e Resiliência inaugura-se em 3 semanas, e gostaria que estivesse presente, claro. Não perderia por nada no mundo, assegurou Esperança. Quem mais vai expor? Artistas de todo o Brasil que transformaram a destruição em criação, explicou Cláudia. E há alguém em particular que acho que lhe interessará conhecer. Uma jovem carioca que está há vários anos em São Paulo, trabalhando sob o pseudônimo de A Ausente. Suas obras têm um diálogo fascinante com as suas, embora ela nunca tenha exposto no Rio. Algo na descrição fez o coração de Esperança acelerar. Posso ver seu trabalho antes da exposição? Perguntou, tentando que sua voz não revelasse sua repentina inquietação. Claro, passe amanhã pela galeria. Estamos montando as obras e poderá vê-las todas. Naquela noite, Esperança mal conseguiu dormir. A mulher na rua, a misteriosa artista carioca que nunca expunha em seu estado, poderia ser coincidência? Ou acaso, sem buscar, havia seguido o rastro de Vitória até São Paulo? Na manhã seguinte, na Pinacoteca, um espaço contemporâneo instalado em um antigo edifício restaurado, Cláudia guiou-a através de salas em pleno processo de montagem. Aqui estará sua obra. Apontou um espaço proeminente na sala principal. E aqui, as de A Ausente. Esperança ficou sem fôlego ao ver as telas. Eram paisagens urbanas aparentemente convencionais, mas cada uma continha uma figura feminina de costas, quase idêntica em postura ao seu próprio autorretrato em Ausência em Azul. A técnica era inconfundível, o mesmo tratamento da luz, a mesma forma de capturar as sombras.
Quem é ela? Perguntou Esperança com voz quase inaudível. Qual é seu verdadeiro nome? Cláudia olhou-a com curiosidade. Ela prefere manter seu anonimato, respondeu. Só sei que chegou a São Paulo há uns 5 anos, após abandonar seus estudos no Rio. No início trabalhava como restauradora, mas gradualmente começou a desenvolver sua própria obra. É muito reservada a respeito de sua vida no Rio. 5 anos. Rio. Restauração. Cada detalhe confirmava a suspeita crescente de Esperança. Você tem alguma forma de contatar com ela? Só um e-mail que quase nunca responde, disse Cláudia, cada vez mais intrigada pelo interesse de Esperança. Você a conhece? Não sei, respondeu Esperança honestamente. Mas acho que conheço alguém que a procura desesperadamente há 5 anos. De volta ao seu apartamento, Esperança sentou-se diante do monte de cartas não abertas de Cristiano. Uma por uma, começou a abri-las e lê-las. Não eram, como havia temido, tentativas de manipulação ou lembretes de sua dívida para com ele. Eram reflexões sinceras sobre a arte, sobre seus próprios erros como pai, sobre sua esperança de que Vitória estivesse, como Esperança agora, perseguindo seus sonhos em algum lugar. Na carta mais recente, Cristiano mencionava algo que fez Esperança deter-se abruptamente. Estive revisando velhas fotografias de Vitória. Encontrei uma de seu 17º aniversário, onde aparece com um colar que lhe presenteei, uma pequena paleta de pintor em prata, com seu nome gravado no verso. Ela o usava sempre, inclusive no dia em que partiu. Pergunto-me se ainda o conserva, se ainda significa algo para ela. Esperança lembrou-se da mulher na rua, do brilho metálico que havia visto brevemente em seu pescoço quando ela se inclinou sobre o parapeito. Com dedos trêmulos, buscou o número de Cristiano em seu telefone, mas deteve-se antes de discar. Que direito tinha ela de intervir nesta história? Se Vitória havia escolhido desaparecer, criar uma nova identidade longe de sua família, não estaria traindo sua vontade ao revelar seu paradeiro? Por outro lado, a dor de Cristiano, seu arrependimento sincero, não mereciam ao menos a oportunidade de uma reconciliação? Em vez de ligar, Esperança pegou seu caderno de esboços e começou a desenhar freneticamente. Durante horas, traçou e apagou, tentando capturar no papel a turbulência de seus pensamentos. Quando finalmente parou, já amanhecia. Diante dela, havia criado o esboço para uma nova obra. 2 mulheres de costas diante de um cavalete, suas silhuetas quase idênticas, mas sutilmente diferentes, como reflexos imperfeitos em um espelho antigo. O título formou-se em sua mente com clareza cristalina. 2 ausências, um mesmo vazio. Nesse momento, Esperança compreendeu que havia encontrado sua verdadeira voz artística, não na imitação inconsciente do estilo de Vitória, mas na exploração daquele estranho vínculo que as unia sem jamais terem se conhecido. E soube também que tinha uma decisão a tomar, talvez a mais importante desde que havia aceitado a proposta de Cristiano naquela noite na mansão. A inauguração de Arte e Resiliência transformou a Pinacoteca em um fervilhar de críticos, colecionadores e artistas. Sob a luz cálida das lâmpadas desenhadas especificamente para realçar cada obra, Esperança percorria as salas, detendo-se ocasionalmente para explicar seu trabalho aos interessados, mas com a atenção dividida entre seu próprio sucesso e a constante vigilância da entrada. Sua ausência em azul, com sua dramática cicatriz atravessando a tela e a intervenção posterior que a integrava à obra, havia gerado um interesse imediato. A história por trás da peça, narrada discretamente na legenda que a acompanhava, acrescentava uma camada de intriga que fascinava os visitantes. É extraordinário como você transformou um ato de vandalismo em um elemento artístico, comentou um crítico influente, estudando os detalhes do corte com atenção quase científica. Foi difícil tomar a decisão de não restaurá-lo? A restauração teria apagado a verdade do ocorrido, respondeu Esperança. Prefiro integrar minhas feridas a ocultá-las sob camadas de aparente perfeição. O crítico assentiu apreciativamente, anotando algo em seu bloco antes de afastar-se. Esperança aproveitou o momento para aproximar-se de Cláudia, que conversava animadamente com um grupo de possíveis compradores. Ela chegou?
Perguntou em voz baixa quando conseguiu um momento a sós com a galerista. Cláudia negou com a cabeça. Ainda não, mas confirmou sua presença. Você já sabe como ela é. Chegará quando menos esperarmos. A espera prolongou-se por mais de 1 hora. Esperança alternava entre conversas com convidados e olhares furtivos em direção à entrada, sua ansiedade crescendo a cada minuto que passava. Havia tomado uma decisão, mas sua execução dependia inteiramente de que a ausente aparecesse. Finalmente, pouco depois das 9, um movimento na entrada captou sua atenção. Uma mulher delgada com cabelo castanho preso em um coque baixo, vestida com simples elegância em tom cinza, entrava discretamente na galeria. Mesmo à distância, Esperança reconheceu o porte, a forma de mover-se que havia visto brevemente no viaduto do chá. Com o coração batendo aceleradamente, Esperança dirigiu-se até ela, esquivando grupos de conversa e desejando que suas pernas não atraíssem nesse momento crucial. Vitória, disse quando esteve suficientemente perto, sua voz apenas um sussurro. A mulher deteve-se abruptamente, seus olhos, do mesmo castanho profundo que os de Esperança, abrindo-se com surpresa e alarme. Por um instante, pareceu prestes a fugir, mas algo na expressão de Esperança a deteve. Como você sabe? Começou, sua voz trêmula. Seu pai me falou de você, respondeu Esperança suavemente. Embora ele não saiba que você está aqui. Ninguém sabe, exceto eu agora. Vitória, ou a ausente, como se fazia chamar, olhou ao redor nervosamente, como verificando que ninguém mais havia escutado. Ele enviou você para me procurar? Perguntou com uma mistura de receio e vulnerabilidade. Não, assegurou Esperança. Encontrá-la foi uma coincidência. Vim a São Paulo para estudar graças a uma bolsa da fundação que leva seu nome. Vitória empalideceu visivelmente. Uma fundação com meu nome? Repetiu incrédula. Meu pai criou uma fundação para apoiar jovens artistas, confirmou Esperança. Depois que você partiu, ele encontrou seu diário, onde expressava o desejo de que ele ajudasse outros com sonhos como o seu. Uma complexa sucessão de emoções cruzou o rosto de Vitória. Surpresa, desconcerto e, finalmente, uma faísca do que poderia ser Esperança. Pensei que ele nunca leria esse diário, murmurou, mais para si mesma que para Esperança. Deixei-o de propósito, mas estava convencida de que o ignoraria, como ignorava tudo o que eu considerava importante. Cláudia aproximou-se delas, interrompendo momentaneamente a conversa. Ah, vejo que já se encontraram, exclamou satisfeita. Sabia que seus trabalhos tinham conexões estilísticas fascinantes. Vocês se conheciam de antes? Temos amigos em comum, respondeu Esperança rapidamente. Do Rio. Maravilhoso, sorriu Cláudia. Deixo-as para que coloquem o papo em dia. Os críticos estão fascinados com suas obras, a propósito. Prevejo grandes vendas esta noite. Quando a galerista afastou-se, Vitória olhou intensamente para a Esperança. Precisamos conversar em privado, disse com firmeza. Não aqui. Encontraram refúgio em uma pequena varanda na parte posterior da galeria, um espaço tranquilo que contrastava com o bulício das salas de exposição. A noite paulistana era amena, o ar perfumado com jasmim e os sons distantes da cidade formavam um pano de fundo discreto para sua conversa. Eu a vi antes, começou Vitória, apoiando-se no parapeito de pedra. No viaduto do chá e um par de vezes perto do instituto. No início pensei que fosse coincidência a semelhança física, mas depois vi seu estilo, tão similar ao meu. Foi inquietante. Para mim também é, admitiu Esperança. Descobrir que existe alguém tão parecida comigo, não só fisicamente, mas na forma de expressar-se artisticamente. Quase como se compartilhássemos algo mais profundo que a aparência, completou Vitória. Uma sensibilidade, uma forma de ver o mundo. Um silêncio contemplativo instalou-se entre elas, enquanto cada uma processava a estranheza daquele encontro. Meu pai nunca mencionou que tivesse uma irmã, disse finalmente Vitória. Mas nossa semelhança é inegável. Esperança sacudiu a cabeça. Não somos irmãs, pelo menos não biologicamente. Conheci seu pai por acaso, em um evento onde eu trabalhava como garçonete. Derramei vinho em seu terno.
acrescentou com um sorriso irônico. Quando viu minhas pinturas, decidiu me patrocinar. Só depois descobri que parte de seu interesse se devia à nossa incrível semelhança. Vitória assentiu lentamente, como se as peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar. E o que quer de mim? Perguntou diretamente. Vai dizer ao meu pai onde estou? Isso depende de você, respondeu Esperança com sinceridade. Não tenho direito de interferir em suas decisões, mas acho que deveria saber algumas coisas antes de decidir. Durante a meia hora seguinte, Esperança contou-lhe tudo. A mudança em Cristiano após sua partida, a criação da fundação, as tentativas de Afonso de sabotar suas iniciativas, inclusive o ataque ao quadro que agora fazia parte da exposição. Sua mãe também mudou, acrescentou Esperança. Quando soube da fundação, vi nela um lampejo de reconciliação, suponho. Como se entendesse, finalmente, o quanto você era importante para seu pai. Vitória escutava em silêncio, sua expressão indecifrável na penumbra da varanda. Por que isso importa tanto para você? Perguntou finalmente. Por que se envolve em uma história familiar que não é sua? A pergunta pegou Esperança de surpresa, mas respondeu com honestidade. No início, por gratidão. Seu pai me deu a oportunidade da minha vida. Depois, quando descobri a verdade sobre você, senti uma responsabilidade estranha, como se o destino tivesse me colocado nesta posição por alguma razão. E agora, hesitou buscando as palavras exatas. Agora acho que talvez possa ser uma ponte entre seu passado e seu presente, entre o que deixou para trás e o que construiu aqui. Vitória observou-a longamente, como avaliando sua sinceridade. 5 anos, disse finalmente. 5 anos construindo uma nova vida, uma identidade separada do peso de ser a filha de. Não posso simplesmente voltar e fingir que nada mudou. Ninguém pede que volte, esclareceu Esperança. Só que considere a possibilidade de um contato, em seus termos. Uma carta, uma mensagem, algo que lhes permita saber que está bem, que encontrou seu caminho. Vitória tocou inconscientemente o pequeno pingente em forma de paleta que levava ao pescoço, o mesmo que Cristiano havia mencionado em sua carta. Vou pensar, disse finalmente. Não posso prometer mais por enquanto. Quando retornaram à galeria, um novo entendimento silencioso havia se estabelecido entre elas. Vitória apresentou formalmente Esperança a vários artistas paulistanos, abrindo-lhe portas naquele novo mundo com uma generosidade que contrastava com seu inicial receio. Antes de separarem-se ao final da noite, trocaram números de telefone. Seja qual for sua decisão, disse Esperança, gostaria que continuássemos em contato, não como a filha de e a protegida de, mas como duas artistas que, por alguma estranha sincronicidade, compartilham mais que uma semelhança física. Vitória sorriu pela primeira vez, um sorriso que transformava seu rosto e a fazia parecer mais jovem, mais livre. Gostaria disso, respondeu. Afinal, somos as únicas que podem entender realmente o que significa viver com essa estranha conexão. Enquanto via Vitória afastar-se, Esperança sentiu que um peso se levantava de seus ombros. Havia encontrado não só a filha perdida de Cristiano, mas também talvez alguém que poderia tornar-se uma aliada inesperada em sua própria jornada artística. O círculo, de alguma maneira, começava a se fechar. Os meses seguintes transcorreram para a Esperança, em uma sucessão de descobertas, tanto artísticas quanto pessoais. Seus estudos no Instituto de Artes floresciam sob a tutela de mestres que reconheciam nela um talento pouco comum, enquanto sua amizade com Vitória se aprofundava através de longas conversas em cafés próximos ao Parque do Ibirapuera ou passeios pela Avenida Paulista. Gradualmente, as duas jovens tão estranhamente parecidas começaram a desenvolver projetos conjuntos. Uma série de dípticos intitulada Diálogos, onde cada uma respondia artisticamente à obra da outra, criando um intercâmbio visual que fascinava críticos e galeristas. Cláudia, encantada com esta colaboração inesperada, já planejava uma exposição exclusiva para o outono seguinte. Duas Vozes, um Eco, seria o título, brincando com a misteriosa conexão entre ambas as artistas que o público encontrava tão intrigante. Uma tarde de julho,
enquanto compartilhavam um sorvete na Praça da Sé, Vitória abordou finalmente o tema que haviam estado evitando durante semanas. Escrevi uma carta para meu pai, disse com voz serena, embora Esperança notasse como seus dedos apertavam com mais força a colherzinha de plástico. Não digo exatamente onde estou, mas falo do meu trabalho, da minha vida aqui. E de você? Esperança olhou-a com surpresa. De mim? Conto que a conheci, que estamos colaborando artisticamente, explicou Vitória. Agradeço à Fundação o que está fazendo por jovens artistas como nós. Fez uma pausa contemplando a imponente Catedral da Sé que dominava a praça, símbolo eterno da fé e da persistência. Digo que ainda não estou pronta para vê-lo, mas que talvez algum dia... Sua voz quebrou-se ligeiramente. Talvez algum dia possamos conversar diretamente, sem intermediários. Esperança tomou sua mão por cima da mesa, um gesto de apoio silencioso que Vitória agradeceu com uma leve pressão de seus dedos. É um primeiro passo, disse Esperança suavemente. Uma ponte que você começa a construir. Uma ponte que você ajudou a projetar. Respondeu Vitória com um sorriso tênue. Sem você, provavelmente nunca teria considerado retomar contato. Nesse momento, enquanto o sol da tarde dourava os edifícios que as rodeavam, Esperança compreendeu que seu papel nesta história era mais complexo e significativo do que havia imaginado inicialmente. Não era simplesmente a beneficiária da generosidade de Cristiano, nem a substituta simbólica de sua filha perdida. Era, de alguma maneira, um catalisador que havia posto em movimento um processo de cura que ia muito além de sua própria carreira artística. Quando enviará a carta? Perguntou. Já a enviei, respondeu Vitória. Deve estar chegando ao Rio nestes dias. A notícia provocou em Esperança um impulso imediato. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ligou para Cristiano. Quando ele atendeu, sua voz soava distante, como se falasse do fundo de um poço. Esperança, que surpresa agradável, disse. Estava justamente pensando em você. Está tudo bem? Perguntou ela, percebendo algo estranho em seu tom. Um silêncio prolongado precedeu sua resposta. Recebi uma carta hoje de Vitória. Oh, Esperança tentou soar surpresa. Isso é maravilhoso, não é? É como um milagre, respondeu ele, sua voz quebrando-se ligeiramente. Depois de 5 anos de silêncio, ela menciona que vocês se conheceram, que estão colaborando artisticamente. É verdade, confirmou Esperança, sentindo que já não fazia sentido ocultar esta parte da verdade. Nos encontramos por acaso em uma exposição. O trabalho dela é extraordinário, Cristiano. Sempre foi. O orgulho paternal era evidente em sua voz. Como ela está? Na carta diz que está bem, mas... Você a viu? Ela é feliz? A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, comoveu Esperança. Sim, ela é feliz, respondeu sinceramente. Encontrou seu lugar, sua voz artística. É respeitada nos círculos culturais daqui. Obrigado, murmurou Cristiano. Você não sabe o que significa para mim saber disso. Esperança quis acrescentar que Vitória ainda usava o pingente em forma de paleta que ele lhe havia presenteado, que às vezes falava de sua infância com nostalgia, que conservava fotografias familiares escondidas em uma gaveta. Mas conteve-se. Esses detalhes pertenciam à Vitória, e só ela tinha o direito de compartilhá-los quando estivesse preparada. Há algo mais, acrescentou Cristiano depois de uma pausa. Afonso retirou o processo contra a Fundação. Ao que parece, Valéria interveio finalmente. A carta de Vitória afetou-a profundamente. A notícia alegrou Esperança. Outro nó que começava a se desatar, outra ferida que começava a cicatrizar. Fico feliz, disse simplesmente. A Fundação é importante não só para mim, mas para muitos jovens artistas que precisam dessa oportunidade. Você virá ao Rio para a exposição de outono? Perguntou Cristiano. A Fundação organizará um evento importante e gostaria que apresentasse seu trabalho recente. Esperança hesitou. Retornar ao Rio significaria enfrentar novamente tudo o que havia deixado para trás. Os olhares curiosos, os rumores, as expectativas cruzadas que haviam se tecido ao redor de sua relação com Cristiano. Não sei, respondeu honestamente. Aqui estou construindo algo novo, uma identidade própria,
separada de mim, completou ele com uma compreensão que a surpreendeu. Entendo perfeitamente, Esperança. É exatamente o que Vitória precisava fazer. O que eu, em meu egoísmo, não soube ver então. A conversa continuou por mais alguns minutos, centrada em temas práticos e novidades do Rio. Quando se despediram, Esperança sentiu que algo havia mudado sutilmente entre eles. Já não era a relação assimétrica entre um benfeitor poderoso e uma jovem artista dependente, mas um vínculo mais equilibrado, baseado no respeito mútuo e em um passado compartilhado que, embora complexo, já não pesava como uma laje sobre suas interações. Naquela noite, enquanto contemplava as luzes de São Paulo da janela de seu apartamento, Esperança começou a esboçar um novo projeto. Não seria parte de Diálogos, a série conjunta com Vitória, mas algo completamente pessoal, um tríptico intitulado Transformações. A primeira tela representaria o momento do vinho derramado, aquele instante crucial onde tudo havia começado. A segunda capturaria sua chegada a São Paulo, o limiar de uma nova vida. E a terceira ficava por definir, como o próprio futuro que agora se estendia diante dela, cheio de possibilidades que já não estavam limitadas por expectativas alheias, nem por papéis designados em histórias que não lhe pertenciam por completo. Enquanto suas mãos davam forma às primeiras linhas do esboço, Esperança compreendeu que estava, finalmente, pintando sua própria história. O outono chegou a São Paulo com uma sinfonia de ocres e cobres que transformou os parques e praças em telas vivas. Para a Esperança, que nunca havia experimentado a mudança de estação em uma cidade tão sensível às nuances cromáticas, cada dia oferecia novas inspirações, novas combinações de luz e sombra que ansiava capturar em suas telas. Sua colaboração com Vitória havia evoluído para uma amizade profunda, baseada não só em sua estranha semelhança física e artística, mas em uma compreensão mútua que transcendia as circunstâncias que as haviam unido. Juntas, exploravam técnicas antigas em oficinas de restauração, compartilhavam descobertas em galerias escondidas e, ocasionalmente, quando as palavras não bastavam, comunicavam-se através de seus quadros, em um diálogo visual que só elas compreendiam plenamente. O convite formal para a exposição no Rio chegou em um envelope grosso com o logotipo da Fundação Vitória Valente, dourado sobre fundo azul cobalto, uma paleta de pintor estilizada, rodeada por uma delicada vinheta. Dentro, além do convite propriamente dito, havia uma nota manuscrita de Cristiano. Querida Esperança, a exposição será uma homenagem aos jovens talentos que a Fundação apoiou neste primeiro ano, mas também uma celebração de novos começos. Valéria colaborará como curadora convidada, uma ponte inesperada que começamos a reconstruir. Entendo perfeitamente se preferir não vir. Sua carreira em São Paulo floresce e o Rio representa um capítulo que talvez deseje manter fechado. Mas se decidir nos acompanhar, não seria como minha protegida, mas como a artista brilhante e independente em que se transformou. Com afeto e admiração sincera, Cristiano. Esperança releu a nota várias vezes, notando as mudanças sutis no tom de Cristiano, a ausência da pressão implícita que costumava acompanhar suas comunicações. Parecia que ele também havia experimentado sua própria transformação durante estes meses. Naquela tarde, compartilhou o convite com Vitória enquanto tomavam café na varanda de seu apartamento, com vista para a cidade que começava a tingir-se com as cores do outono. — Você vai? Perguntou Vitória, estudando atentamente o rosto de sua amiga. — Não sei, respondeu Esperança, brincando com a colherzinha de seu café expresso. Por um lado, seria uma oportunidade para mostrar meu trabalho recente no Rio, para que vejam como evolui. Por outro, teme que a vejam ainda como a garota de Cristiano, a substituta simbólica da filha perdida, completou Vitória com a perspicácia que a caracterizava. Esperança assentiu, agradecendo silenciosamente que sua amiga compreendesse tão bem suas dúvidas. E se você não for sozinha? Sugeriu repentinamente Vitória, seus olhos brilhando com uma faísca que Esperança havia aprendido a reconhecer como sinal de uma ideia importante. E se formos juntas?
A proposta deixou Esperança momentaneamente sem palavras. Você? Voltar ao Rio? Mas sempre disse que não estava pronta, completou Vitória. E durante anos foi verdade. Mas desde que comecei a trocar cartas com meu pai, algo mudou. Já não sinto essa raiva, essa rejeição visceral a tudo o que deixei para trás. Levantou-se e caminhou até a borda da varanda, contemplando o panorama enquanto organizava seus pensamentos. A última carta da minha mãe chegou há 3 dias. Continuou voltando-se para a Esperança. Ela me conta que ela e meu pai estão tentando reconstruir, se não seu relacionamento romântico, ao menos uma amizade baseada no respeito mútuo. Por mim, diz, pela possibilidade de que algum dia eu volte às suas vidas, ainda que ocasionalmente. A notícia surpreendeu Esperança. Em todas suas conversas com Cristiano, ele nunca havia mencionado essa aproximação com Valéria. E como você se sente a respeito disso? Perguntou suavemente. Vitória sorriu, um sorriso que mesclava melancolia e esperança. Confusa, comovida, assustada, admitiu. Durante anos construí minha nova identidade em oposição a eles, especialmente a meu pai. A ausente não era só um pseudônimo artístico, era uma declaração de independência. Fez uma pausa tocando instintivamente o pingente em forma de paleta que nunca retirava. Mas agora me pergunto, se a verdadeira independência não consistiria precisamente em poder regressar em meus próprios termos, sem medo de perder-me novamente em suas expectativas. Esperança aproximou-se de sua amiga e tomou suas mãos entre as suas, um gesto que se tornara natural entre elas. Se decidir ir, estarei ao seu lado, prometeu. E se mudar de ideia no último momento, entenderei perfeitamente. Durante as semanas seguintes, os preparativos para a viagem ocuparam grande parte de seu tempo. Selecionaram cuidadosamente as obras que apresentariam. Esperança, seu tríptico Transformações e alguns trabalhos de sua série paulistana. Vitória, uma nova coleção intitulada Retornos, que explorava o conceito da volta à origem a partir de múltiplas perspectivas. Concordaram em não anunciar a presença de Vitória previamente. Seria uma surpresa, um presente inesperado para Cristiano e Valéria, mas também uma forma de manter o controle sobre o momento e as circunstâncias do reencontro. Na noite anterior à viagem, enquanto arrumavam os últimos detalhes, Vitória deteve-se repentinamente como assaltada por uma dúvida crucial. «Estamos fazendo o certo?» perguntou, sua voz quase inaudível. «E se tudo isso for um erro? Se ao voltar eu destruir a paz que construí aqui?» Esperança olhou-a longamente, reconhecendo em seus olhos o mesmo medo que ela havia sentido quando decidiu aceitar a proposta de Cristiano, quando escolheu vir para São Paulo, quando ousou contatar Vitória após descobrir sua identidade. «Não há decisões sem risco», respondeu finalmente. «Mas às vezes são precisamente os passos que mais nos assustam que nos conduzem a nossas maiores transformações». Vitória assentiu lentamente, reconhecendo a sabedoria naquelas palavras. «Então, Rio de Janeiro», disse, levantando sua xícara de chá em um brinde improvisado. «Pelos retornos que não são retrocessos, mas espirais que nos levam a um ponto similar, porém mais elevado. Pelas transformações que não nos destroem, mas nos revelam», completou Esperança, unindo sua xícara à de sua amiga. Lá fora, a noite paulistana envolvia a cidade em um manto de estrelas, enquanto dentro do pequeno apartamento, 2 mulheres unidas pelo destino e pela arte preparavam a viagem que, sem sabê-lo ainda, marcaria o início de um novo capítulo em suas vidas entrelaçadas. A decisão estava tomada, o círculo pronto para se completar. O Rio de Janeiro os recebeu com uma luminosidade cristalina, esse azul intenso de seu céu outonal que Esperança havia esquecido durante sua estadia na luz mais prateada de São Paulo. Enquanto o táxi as conduzia do aeroporto até o hotel no centro, ambas guardavam um silêncio contemplativo, cada uma imersa em seus próprios pensamentos e memórias. Para Esperança, os edifícios e ruas desfilavam como cenários de uma vida anterior que agora lhe parecia pertencer a outra pessoa. Para Vitória, que não havia pisado em sua cidade natal em 5 anos, cada esquina, cada praça, provocava uma mistura contraditória de familiaridade e estranheza. «É curioso»,
comentou finalmente Vitória, enquanto cruzavam o aterro do Flamengo. Imaginei este momento tantas vezes e, no entanto, não me sinto como esperava. E como você se sente? Perguntou Esperança, observando atentamente o perfil de sua amiga recortado contra a janela. Vitória refletiu um momento antes de responder. Como se estivesse visitando um lugar que conheço de um sonho, familiar e alheio ao mesmo tempo. Fez uma pausa, contemplando o pão de açúcar que se erguia à distância. Mas não sinto o peso que temia. É libertador. O hotel, um estabelecimento discreto, mas elegante no bairro de Botafogo, havia sido reservado pela fundação. Ao registrarem-se, Esperança notou que haviam previsto apenas um quarto, desconhecendo que viriam acompanhadas. Não há problema, assegurou a recepcionista ao ser informada da situação. Temos uma suíte disponível que podem compartilhar, ou se preferirem privacidade, posso designar-lhes quartos separados. Optaram pela suíte, um espaço amplo com 2 dormitórios conectados por uma sala comum que oferecia vistas para a Baía de Guanabara. Enquanto desfaziam as malas, Esperança enviou uma mensagem a Cristiano, confirmando sua chegada, mas sem mencionar Vitória. A resposta chegou quase imediatamente. Bem-vinda ao Rio. Se estiver tudo bem para você, passarei para buscá-la para jantar. Há alguém que quer conhecê-la. Esperança mostrou a mensagem a Vitória, que a leu com expressão indecifrável. Você acha que se refere à minha mãe? Perguntou sua voz traindo um nervosismo que seu rosto tentava ocultar. É provável, respondeu Esperança. Você está pronta para vê-los esta noite? Podemos adiar se preferir se aclimatar primeiro. Vitória caminhou até a janela, contemplando o entardecer carioca que tingia os edifícios de um rosa dourado. Não, disse finalmente, com uma determinação que surpreendeu Esperança. Se adiarmos, só conseguirei ficar mais nervosa. Vamos fazer isso esta noite, com a espontaneidade de um encontro não completamente planejado. Quando Cristiano chegou ao hotel, Esperança desceu sozinha ao saguão. O homem que a esperava, impecavelmente vestido como sempre, mas com um ar mais relaxado do que lembrava, recebeu-a com um abraço caloroso que refletia um afeto genuíno. Você está radiante, disse, observando-a com admiração paternal. São Paulo lhe fez maravilhas. Foi transformador, confirmou ela sorrindo, em todos os sentidos possíveis. Dirigiram-se a um carro que esperava fora, mas antes de entrar, Esperança deteve-se. Antes de irmos a algo que devo lhe dizer, começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. Não vim sozinha. Cristiano olhou-a com curiosidade. Sua amiga Remédios? Será bem-vinda, é claro. Não é Remédios, respondeu Esperança, respirando fundo. É alguém que conhecia em São Paulo. Alguém que tem muita vontade de vê-lo, embora também um pouco de medo. A compreensão iluminou gradualmente o rosto de Cristiano, enquanto seus olhos se enchiam de uma emoção contida durante anos. Começou sem atrever-se a completar a pergunta. Esperança assentiu. Está lá em cima, em nossa suíte. Se preferir, podemos mudar os planos e... Mas Cristiano já se dirigia à entrada do hotel, com passos que tentavam manter a compostura, mas revelavam sua urgência. Esperança seguiu, enviando rapidamente uma mensagem à Vitória. Estamos subindo. Ele está emocionado. A subida no elevador pareceu eterna. Cristiano, habitualmente tão eloquente, permanecia em silêncio, como se temesse que qualquer palavra pudesse romper o encanto desse momento inesperado. Quando Esperança abriu a porta da suíte, Vitória estava de pé junto à janela, sua silhueta recortada contra as luzes da cidade que começavam a acender-se. Ao ouvi-los entrar, voltou-se lentamente. Pai e filha se olharam em silêncio, separados por 5 anos e alguns poucos metros que pareciam conter todo um universo de palavras não ditas, de momentos perdidos, de arrependimentos e esperanças. Pai, disse finalmente Vitória, sua voz apenas um sussurro. Essa simples palavra pareceu desatar algo em Cristiano. Avançou até ela e, após um momento de hesitação, envolveu-a em um abraço que expressava tudo o que as palavras não podiam: a dor da ausência, a alegria do reencontro, o arrependimento pelo tempo perdido. Esperança, sentindo que sua presença era uma intrusão nesse momento íntimo, dirigiu-se discretamente à porta, mas antes que pudesse sair, Vitória a chamou.
Esperança, fique, pediu, estendendo uma mão para ela enquanto seguia no abraço de seu pai. Você é parte desta história. Sem você, este momento não existiria. Os três jantaram naquela noite em um pequeno restaurante próximo ao hotel, um lugar discreto onde podiam conversar sem interrupções. Valéria juntou-se a eles, sua chegada marcada por um momento de tensão inicial que rapidamente deu lugar a uma emoção que nem mesmo sua elegante compostura pôde ocultar completamente. A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente, saltando de temas triviais a reflexões profundas, de anedotas dos anos perdidos a planos tentativos para o futuro. Não houve reprovações explícitas, embora os pedidos de desculpas se entretecessem sutilmente nas palavras de todos. Nunca deixamos de procurá-la, confessou Valéria em um momento, seus dedos roçando levemente a mão de sua filha. Mas talvez não soubéssemos onde olhar. E eu nunca deixei de levá-los comigo, respondeu Vitória, tocando o pingente em forma de paleta que descansava sobre seu pescoço. Embora precisasse encontrar a mim mesma primeiro. Você conseguiu, afirmou Cristiano com orgulho evidente. Vimos seu trabalho, é extraordinário. Como o de Esperança, acrescentou Valéria, dirigindo um olhar de genuíno apreço para a jovem. A Fundação encontrou duas artistas excepcionais para iniciar sua jornada. Enquanto a noite avançava, Esperança observava a interação desta família em processo de reconstituição, maravilhando-se ante as voltas inesperadas que a vida podia dar. O que havia começado com um acidente, com vinho tinto derramado sobre um smoking impecável, havia desencadeado uma série de eventos que agora culminavam neste momento de reconciliação. A exposição, inaugurada 2 dias depois na galeria mais prestigiosa do Rio, foi um sucesso retumbante. A presença inesperada de Vitória, ou a ausente, como era conhecida em círculos artísticos, gerou um alvoroço midiático que atraiu críticos, colecionadores e curiosos. O tríptico Transformações de Esperança ocupava um lugar central, dialogando visualmente com a série Retornos de Vitória. Juntas, as obras contavam uma história de perda e reencontro, de identidades construídas e reconstruídas, de caminhos que se separam apenas para convergir novamente em um ponto mais elevado da espiral. Durante a recepção, enquanto Esperança conversava com um grupo de estudantes de belas artes que a observavam com a mesma admiração com que ela havia olhado para artistas consagrados em sua época de garçonete, notou Cristiano, Valéria e Vitória reunidos diante de uma de suas pinturas. Os três contemplavam a obra com expressões absortas, formando sem saber uma composição que qualquer pintor teria ansiado capturar. 3 figuras unidas pela arte e pelo sangue, suas silhuetas recortadas contra a luz dirigida que iluminava a tela. Remédios, que havia comparecido à inauguração acompanhada por seu novo namorado, aproximou-se de Esperança com 2 taças de champanhe. Se alguém tivesse me dito há 1 ano que estaríamos aqui, celebrando sua exposição junto à filha perdida de Cristiano Valente, teria pensado que lia romances demais, comentou, entregando-lhe uma das taças. A realidade supera a ficção, hein? E apenas estamos começando o 2º capítulo, respondeu Esperança, brindando com sua amiga. Ou talvez o 3º, dependendo de como contemos a história. No final da noite, quando a maioria dos convidados havia partido e só restavam algumas pessoas conversando em pequenos grupos, Cristiano aproximou-se de Esperança, que observava pensativa seu tríptico. Há algo que quero lhe mostrar, disse, guiando-a até uma sala adjacente que havia permanecido fechada durante a inauguração. Dentro, um único quadro ocupava a parede central, um retrato de Esperança pintado por Vitória, e junto a ele, um retrato de Vitória pintado por Esperança. Ambas as obras realizadas em segredo durante seu tempo em São Paulo complementavam-se perfeitamente, criando um efeito quase especular que capturava a estranha conexão entre as duas artistas. Vitória pediu-me que o reservasse para o final da noite, explicou Cristiano. É seu presente para você e para mim também, suponho. Reflexos não idênticos, leu Esperança na placa que acompanhava a obra dupla. Um título perfeito. É o que vocês são, refletiu Cristiano. Não substituições nem reposições,
mas reflexos que, em sua diferença, revelam algo essencial sobre a outra. Esperança assentiu, compreendendo perfeitamente o conceito. Durante muito tempo me preocupei em ser vista apenas como uma substituta, uma versão alternativa dela, confessou. Mas agora vejo que nossa semelhança foi só o começo de uma história muito mais complexa e bela. Uma história que continuará se desenvolvendo, acrescentou Cristiano. Valéria e eu estivemos conversando. Queremos expandir a fundação, criar um programa de intercâmbio entre Rio e São Paulo. Vitória o dirigiria a partir de lá, se você quisesse colaborar a partir daqui. A proposta surpreendeu Esperança. Voltar ao Rio. Não havia considerado isso. Não precisa decidir agora, esclareceu ele rapidamente. É apenas uma possibilidade, uma porta que fica aberta. Seu lugar está onde você decidir que esteja. Naquela noite, enquanto arrumava suas coisas para o retorno a São Paulo programado para o dia seguinte, Esperança refletia sobre as múltiplas transformações que havia experimentado desde aquele evento no Copacabana Palace. De garçonete a artista reconhecida. De protegida a colaboradora em igualdade de condições. De substituta simbólica a pessoa valorizada por si mesma. A viagem havia sido inesperada, cheia de reviravoltas surpreendentes e descobertas dolorosas, mas também de beleza e crescimento. Como em toda boa viagem, havia perdido algumas coisas pelo caminho, inocência talvez, ou certas ilusões sobre si mesma e os outros, mas havia ganhado muito mais, confiança, clareza e conexões autênticas que transcendiam as circunstâncias que as haviam originado. Enquanto fechava sua mala, seu olhar pousou em um pequeno esboço que havia começado naquela mesma manhã. Uma mulher jovem, ela mesma, de pé diante de uma tela em branco, com o rosto sereno de quem sabe exatamente o que quer criar. Título provisório: A Tela das Nossas Vidas. Nesse momento, Esperança compreendeu que a verdadeira obra de arte era a própria vida. Uma tela que se pintava dia a dia, com decisões grandes e pequenas, com encontros fortuitos e despedidas necessárias, com erros que se transformavam em oportunidades e feridas que eventualmente floresciam em fortalezas. E o mais importante, compreendeu que ela era a artista de sua própria história, livre agora para traçar seu caminho sem o peso de expectativas alheias ou papéis designados por outros. O futuro se estendia diante dela como uma tela em branco, não aterrorizante em sua vacuidade, mas emocionante em suas infinitas possibilidades. E desta vez, seria ela quem decidiria as cores, as formas, as luzes e as sombras. Enquanto o Rio de Janeiro dormia sob um céu estrelado, Esperança sorriu ante a certeza de que, independentemente do caminho que escolhesse, Rio, São Paulo, ou talvez um destino completamente novo, o percorreria com a confiança de quem aprendeu a transformar os acidentes em oportunidades, as cicatrizes em beleza e os finais em novos começos.